Quais são aqueles ETFs americanos que nunca saem da minha carteira de investimentos no exterior? Neste vídeo eu vou falar 3 deles, 3 ETFs que eu já vendi, já comprei, já recomprei, mas assim, nunca zerei. Eles estão sempre lá. Independente se você não investe no exterior ainda ou se você já é um investidor experiente, fica comigo até o final, que eu tenho certeza que esse conteúdo será muito útil para você. E já comente aqui também desde quando você acompanha o canal ou se você descobriu agora e como que você me conheceu também. Eu tenho vários vídeos aqui de meme, de zoeira, aloprando a petezada, mas eu também tenho vídeo sério. Só que infelizmente os vídeos sérios ninguém quer saber. Por exemplo, esse daqui. Eu sei que vai ser um vídeo meio chato para algumas pessoas, mas deixa eu tocando aí, porque é um vídeo útil de ETF. Você tem que investir no exterior, você tem que aprender o básico de investimento internacional. E aí, vídeo técnico meu é 10 mil views. Vídeo de jumento de ouro, falando dos esquerdistas, é 300 mil views. Então assim, me ajude também. Esse conteúdo, por mais que seja um vídeo mais chatinho, deixa tocando pra pelo menos você me ajudar. Porque é o que eu falei, tem o conteúdo meme, alopração, mas tem o conteúdo sério também. Minha versão séria, minha skin séria, onde eu compartilho a minha experiência no mercado financeiro. Inclusive esse daqui é o meu escritório. Então vamos para o vídeo, vamos falar sobre os 3 ETFs que nunca saem da minha carteira. E para começar, ETF GLD. Eu sempre tenho ouro na carteira. E não é ter ouro assim, eu vou botar 1%zinho, 2, 5 no máximo. Não. Eu já cheguei a ter 50% de metais preciosos na carteira. Eu sempre tenho ouro na carteira, sempre. Porque ouro é a proteção suprema. Ouro foi a melhor moeda da história da humanidade. Sou sim uma grande defensora das teses de metais preciosos, especialmente em períodos de crise. Olha, não tem nada melhor do que você ter cash e metais preciosos num período de crise. Sabe por quê? Porque você não fica com medo. Pode vir a crise que você tá lá protegido e até, quem sabe, ganhando dinheiro com a crise. E qual que é a relação do ouro com as crises e por que ter ouro sempre na carteira? Se a gente olhar aqui um gráfico das últimas 8 recessões, o ouro performou melhor que o S&P 500 em 6 delas. Vocês entendem a importância de ter ouro? Mas ter ouro para ter ouro de verdade, não é 2% não. Então, por essa razão, o GLD nunca sai da minha carteira. Algumas pessoas também me perguntam assim, Nanda, e o ETF IAL? O ETF IAL também é muito bom, inclusive ele tem até uma taxa de administração menor do que o GLD. Aí você vai falar assim, por que você tem o GLD? Gente, coisa pessoal minha, essa é a verdade, porque eu considero o GLD assim, mais tradicional, sabe? Os analistas que eu acompanho da gringa, a maior parte deles fala do GLD porque ele é um ETF mais antigo, mais líquido também. Mas na prática, se você tem o IAL também, tá super ok. Entenda, o importante é ter ouro na carteira. Tem que ter ouro sempre, porque ouro é a proteção suprema. E além do ETF de ouro, também é legal você ter as Bullion Coins, porque aí é a proteção em relação ao risco sistêmico. Bullion Coins são moedinhas mesmo de ouro, você compra, principalmente no exterior, no Brasil até tem, mas não é um mercado tão comum quanto na América ou na Europa, porque aí você tá realmente protegido do risco sistêmico. Eu acho que vale a pena você ter os dois, você ter o ouro pensando em um pouco mais de liquidez e até para uma possível venda de excedentes. Por exemplo, aqui no escritório a gente vendeu ouro de excedente nas carteiras de alguns clientes porque subiu muito esse ano, do final do ano passado para cá. Então é prudente você desfazer uma parte e vender excedente. Nesse sentido, o ETF ele é muito mais fácil do que você ter que vender o ouro físico. ETF número 2, que é o ETF HACK, que investe em empresas do setor de cibersegurança. Eu dei a call deste ETF, felizmente temos datas para comprovar. Quando eu falei que eu estava comprando, desde então, lindamente o ETF HACK performando acima do benchmark, acima do S&P 500. Não é tão simples bater o S&P 500, mas é um setor que tem sido tão próspero nas nossas carteiras que ele está indo muito bem. E por que investir em cibersegurança? Você que talvez nunca ouviu falar sobre esse setor, existe uma demanda global por serviços de cibersegurança, uma demanda crescente. Por consequência, as empresas que oferecem esses serviços tendem a ter os seus lucros, né? Isso favorece os lucros dessas empresas
empresas. Como o preço das ações reflete as expectativas coletivas dos lucros, isso acaba sendo algo muito positivo para o setor. Por isso que eu invisto em empresas de cibersegurança através do ETF Hack, que é um ETF que faz ali uma cesta de ações desse setor, diluindo assim o risco. Se você quiser fazer stock picking, pode fazer também, mas é um pouco mais complicado, porque exige uma análise do modelo de negócio daquela empresa, é uma análise um pouco mais até difícil de ser feita do que você encarar do ponto de vista de ETF setorial. A primeira razão para investir em cibersegurança é essa demanda crescente por serviços de cibersegurança, proteção de dados e coisas desse tipo. E o segundo motivo, quando as pessoas me perguntam assim, onde investir no mundo de hoje, com as guerras, com as questões geopolíticas, os conflitos que existem hoje, e aí a primeira coisa que vem na minha cabeça é o setor de cibersegurança, porque as guerras atualmente elas são cibernéticas. Eu acho que foi no conflito da Rússia-Ucrânia em 2022, que parece que a Ucrânia, a Rússia, não lembro que lado que foi, mas desativou o caixa eletrônico. Então, assim, foi um ataque cibernético. Então, até do ponto de vista geopolítico, é um setor que faz sentido, sim, você investir. Uma outra questão também, diversidade, as possibilidades que você tem quando você investe globalmente. Porque no Brasil, eu não conheço nenhuma empresa de cibersegurança listada, e se tiver, deve ser algo muito limitado, deve ser algo muito pequeno que nem se compara, por exemplo, com o mercado americano. Aliás, diversos setores americanos, você só tem acesso a investir em determinados setores se você tiver uma conta global, uma conta de investimentos que permite acesso. Então, setores como biotecnologia, cibersegurança, semicondutores, que é outra coisa que também tá bombando, você consegue acessar, e é melhor que você acesse através de uma corretora global. Eu pessoalmente uso a Interactive Brokers, a famosa IB. Eu não recebo patrocínio para falar bem da IB. De verdade, eles nem devem saber da minha existência. Eu falo da IB porque, assim, gosto muito, funciona muito bem. E eu gravei uma masterclass te explicando quais os tipos de conta, quais as formas que você tem de internacionalizar seu patrimônio, de enviar dinheiro para fora do país com segurança, uma vez que isso é uma questão de legítima defesa, né? Porque não é só pensando no acesso a outros mercados, a mercados muito melhores do que o mercado bostileiro, mas é a questão de proteção mesmo do seu dinheiro, da moeda. Se você tem todo o seu patrimônio em reais bostileiro, você está fazendo besteira, você não está cuidando bem do seu dinheiro, uma parte tem que estar fora. Então, se você quiser ter acesso ao conteúdo desta masterclass, clica neste QR Code que está aparecendo aqui. Também vou deixar o primeiro link no comentário fixado aqui na descrição e saiba mais. Ok, falei de Gold, falei do ETF Hack, vamos para o terceiro, que é o ETF TLT. O que faz o ETF TLT? É um ETF que investe em títulos americanos longos, então 20 anos para mais. Por que comprar TLT? Ele não é... Você pode falar assim, pô, mas aí se é título é renda fixa, mas é ETF renda variável. Ele é um ETF, portanto renda variável, mas dentro do ETF tem títulos do governo americano, títulos longos. Essa é a primeira coisa que você tem que entender. Ele não tem vencimento, é um ETF normal, você compra em bolsa normal. Como que se dá a variação de preço desse ETF? Existe uma relação inversa entre preço de um bonde e yield dos bondes. Se os juros caem, o preço dos títulos tende a subir. Então existe essa relação inversa. Ou seja, se numa determinada situação, que eu já vou dar um exemplo aqui, o Fed é forçado a cortar juros, isso pode fazer com que o ETF TLT dispare. E é melhor que você tenha o título longo através do ETF, porque o título longo, quanto maior a duration do título, mais sensível, mais volátil ele é às mudanças das taxas de juros. O que você precisa entender nesse vídeo é: o TLT vai bem quando os juros caem. E isso pode ocorrer numa situação de crise, onde o Fed é forçado a baixar juros, ou numa situação de deflação, numa fase do ciclo econômico que o preço das coisas está tudo caindo, e aí o Fed quer estimular a economia, e aí cai os juros, né? Baixo juros. Eu explico um pouco melhor sobre investimentos em cada fase do ciclo econômico nesse outro vídeo
vídeo aqui, que eu falo sobre período de deflação, de expansão, de recessão. Então, confere nesse outro vídeo aqui. Para ilustrar a importância de você ter o TLT, vamos lembrar que em 18 de setembro de 2007, o Federal Reserve cortou os juros, baixou os juros, o dobro do esperado, numa tentativa quase que desesperada de conter os efeitos da crise imobiliária que estava por vir. Isso não foi o suficiente, a crise veio de toda forma, e aí também a bolsa até respondeu positivamente no curtíssimo prazo, subiu por mais um mês, se eu não me engano, mas depois a crise se estabeleceu e aí não teve o que fazer. Tem que tomar cuidado com essas narrativas assim, baixa juros, sobe bolsa. Depende do período de tempo, talvez no curto prazo sim, mas a depender do cenário econômico, nem sempre essa alta será sustentável. E o que aconteceu com o TLT em 2008? Disparou. Subiu 33%, serviu como uma proteção mesmo diante daquele cenário de crise. Então imagina o seguinte, você tem lá toda a sua carteira derretendo, ações indo pro chão, desespero, quebradeira, gente triste, e aí você tem o TLT subindo 33%. Dependendo, talvez é ele que vai salvar a sua carteira ali. Ele vai dar uma boa equilibrada no total dos seus investimentos. Seus investimentos, você sempre tem que pensar assim, mesmo que uma coisa esteja subindo muito, a outra, ok, ela cair, entendeu? Mas pensar ali em equilibrar, porque o que vale no final é quanto dinheiro você colocou e quanto dinheiro tá no saldo total. Não tem que se preocupar com a volatilidade individual dos ativos, você tem que se preocupar com a sua carteira como um todo. Existem diversos artigos e discussões a respeito disso, né? Tem até um artigo aqui no Reddit que ele fala o seguinte: TLT, the bond bet that might just make you rich when everyone else is crying. Ou seja, é ele que pode fazer você rico quando está todo mundo chorando. Eu não gosto muito dessa coisa de fazer você rico, porque eu acredito que o que enriquece de verdade é a sua carreira, é o trabalho. Mas o investimento, ele é útil, ele é essencial para que você não perca para a inflação e para que você antecipe os caminhos. Esse comportamento do TLT é ilustrado através de uma correlação negativa com o mercado de ações. Isso aconteceu em 2008 e em 2020 também. Então é legal você ter algo que tende a se comportar de uma maneira inversa ao mercado de ações, porque se a gente passar por uma crise, uma quebradeira, alguma coisa muito pesada e você tem um ativo ali que se beneficia daquilo, isso vai dar uma boa equilibrada na sua carteira como um todo. Além dessa dinâmica, juros, preço, economia, Fed e tudo mais, o bom do TLT também é que você não tem grandes riscos, porque é tesouro americano. Então assim, o risco que você vai ter é o risco de mercado, de você precisar sair antes, e como ele é muito volátil, pode ser que num dia você olhe na sua carteira e ele esteja negativo, mas é o único risco. Considerando que você vai deixar ele lá paradinho na sua carteira, não vai ficar olhando todo dia, até porque nem faz sentido isso, aí sim, eu acho que vale a pena você ter. Não vejo grandes riscos para o ETF TLT. E nem é para você comprar esperando que já suba, que você já vai ganhar dinheiro com ele. Na verdade, assim, por um lado, dependendo do percentual da sua carteira, é bom que ele não suba, porque se ele tá ali meio que no marasmo e as outras coisas estão subindo, ok, você tá ganhando dinheiro na sua carteira como um todo. Agora, se ele dispara muito, aí pode ser que o restante da sua carteira, dependendo de como estiver posicionado, pode estar caindo muito. Eu sei que essa dinâmica de juros é uma coisa mais complicadinha, eu demorei muito para entender também, mas eu sugiro que vocês pesquisem sobre isso, pesquisem sobre a importância de você ter uma parte da sua carteira em títulos longos. E de novo, faço aqui a chamada para Masterclass Risco Brasil. Se você não aguenta mais deixar todo o seu dinheiro no Brasil correndo risco de conversibilidade, se você quiser investir globalmente no maior mercado de capitais do mundo, que é a América, entre para minha Masterclass, preencha esse QR Code aqui e saiba mais. E aí, você já tem algum desses ETFs? Você já investe em algum setor, em algum ativo que eu comentei aqui nesse vídeo? Comenta aqui que eu quero saber mais, e também deixa um eu fiquei para eu saber que você ficou até o final desse vídeo. Muito obrigada, pessoal, e até o próximo.